de computador. Aquela pessoa chegando, animada aqui, viu? Ó, a gente se falou quase no início da quarentena, fizemos uma live, né? Tem tempinho já, né, Gabi? Faz um tempo. E eu tentei melhorar meus hábitos alimentares. E aí, conseguiu? Eu diminuí, é até uma das perguntas aqui, eu diminuí o pão, diminuí o trigo, mas exercício que é bom, Ai, danado. nada. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A live hoje vai ser maravilhosa, com um professor fantástico, nutricionista e amigo, que é o Fábio Cavalcante. Fábio Cavalcante, ele é nutricionista, especialista em nutrição esportiva pela AVA, pós-graduando em fitoterapia aplicado à estética. Ele é especialista em bases fisiológicas do treinamento personalizado, nutrição esportiva e medicina avançada, além de várias outras competências aqui, atuante na parte clínica. Ele atende atletas que buscam o melhor do seu desempenho físico. Meu Deus, palestrante, professor, seja muito bem-vindo. Todos nós aqui estamos ansiosos para ouvi-lo, Fabinho. E vamos à nossa live sobre emagrecimento, que sem dúvida é um assunto sempre atual, palpitante, e as pessoas passam anos brigando com a balança, não é verdade? Alguns Exatamente. vão surgindo. Por que é complicado emagrecer? Vai continuar falando. Bom, Gabi, primeiramente é uma satisfação imensa, né? Eu tô só ajeitando aqui meus bagulhetes. Mas é uma satisfação imensa, Gabi, poder falar sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida, né, a gente vai de encontro com diversos assuntos e principalmente algumas dores, né? Existem pessoas que enfrentam dificuldades com a balança, com o peso corporal durante muitos anos. E um dos pontos que eu vejo, assim, que é fundamental, é quando a gente começa a entender que tudo se torna rotina, né? Tudo isso depende de uma rotina. Quando, por exemplo, você começa a estudar, por exemplo, a tua área, direito, né? Você se apaixona por uma área específica, você começa a ler aquele conteúdo, você começa a vivenciar aquele conteúdo, você começa a crescer dentro daquele conteúdo, você se torna autoridade. Mas isso é o seu estilo de vida baseado nos seus aspectos profissionais. Significa dizer que a Gabi só entende disso? Não. Na verdade, quando fala-se de estilo de vida, é o que você faz no seu dia a dia, né? Então, o ponto principal e importante do emagrecimento, que a gente precisa entender e que eu acredito que é muito importante isso, é a gente saber que o quanto nós nos destacamos ou desejamos manter isso pelo decorrer das nossas vidas. Eu costumo citar algumas frases durante meus atendimentos e que eu gosto de trazer durante essas aulas, durante esses conteúdos que eu gosto de abordar, né? Que será que nós, quando pensamos em emagrecimento ou pensamos em seguir uma dieta específica, nós simplesmente vamos fazer isso durante, por exemplo, eu tenho hoje meus 30 anos, será que eu vou fazer durante meus próximos 50 anos? Viver sem comer um pão, viver sem comer um arroz, com medo de comer algum alimento que possa engordar, emagrecer, enfim. Então, na verdade, não é bem assim. O emagrecimento, ele é uma série de escolhas e decisões que a gente vai trazendo ao longo da vida que entram como seu estilo. Então, se hoje eu sou conhecido como nutricionista, é porque em algum momento da minha vida eu busquei me dedicar à profissão de nutrição e isso se tornou hábito na minha vida, estudar esse conteúdo. Então, para nós atingirmos o emagrecimento, uma qualidade de vida interessante, é muito importante a gente compreender que o dia a dia ele é fundamental para esse processo de evolução. Perfeito. É tudo uma rotina. Eu comecei a seguir uma dieta, ela deu certo, mas depois desanimei, acabei engordando tudo de novo. Por quê? Essa é uma pergunta frequente, né? Sabe o que acontece?
as pessoas, quando começam a seguir uma dieta, elas seguem a dieta com um peso, né? Eu procuro entender o seguinte: como é o comportamento humano? Eu mudo porque eu vejo uma oportunidade e eu gostei dessa ideia de mudar? Ou simplesmente eu mudo com o desejo de, cara, eu preciso mudar esse estágio atual porque algum médico me falou que se eu permanecer com esse estilo de vida, eu posso ter complicações, eu estou pré-diabético, eu estou com algum problema, enfim. Então, quando as pessoas falam assim, eu comecei a seguir uma dieta, essa dieta deu certo, mas por alguma eventualidade eu parei de seguir, é esse o ponto que eu acredito que seja importante a gente compreender. Seguir dieta, normalmente ele vai ter um tempo, né? Você tem início e tem um fim. Então, eu começo a seguir dieta para o projeto verão, eu começo a seguir uma dieta para um projeto bumbum na nuca, como a gente já viu aqui de tudo na internet. Eu começo a seguir dieta para qualquer coisa. E aí o que acontece? Eu me desafio, dentro daqueles 30 dias, 40 dias, a atingir o máximo de privação, e eu vou falar assim, de perfeição naquilo que seria aquele plano alimentar, aquela dieta. O problema de tudo isso é que durante esse tempo você não entendeu que o fato de você buscar seguir uma dieta não mudou os comportamentos do dia a dia. Então, quando a gente busca mudança alimentar, a gente precisa entender mais uma vez aquilo que eu falei. Se você estuda nutrição, por exemplo, somente na faculdade e depois que se forma, você esquece, você provavelmente não vai ser um profissional que vai atuar dentro da área, né? É a mesma coisa para a alimentação. Se você busca a mudança alimentar, ela tem que vir como comportamento, não como um período de 30 dias, 20 dias. Então, o seu dia a dia ele vai ser fundamental. Então, assim, essa dieta deu certo para essa pessoa que seguiu por 15 dias? Não. Porque qualquer mudança alimentar, principalmente pessoas que se alimentam de uma forma, vamos dizer assim, com alto teor de gordura, açúcar, frituras. E aí, nesse paralelo, eu uso umas frases que eu, como eu volto a dizer, eu digo o seguinte: descascar mais e desembalar menos. É um conceito muito simples para a gente começar a entender como se comportar perante a alimentação. Então, como é que funcionaria isso? Eu posso simplesmente começar eliminando aquele excesso de embutidos industrializados da minha rotina. E isso já é uma atitude interessante. Mas, quando se fala de emagrecimento, eu preciso entender o seguinte: todas as estratégias, qualquer estratégia que você colocar, seja jejum intermitente, low carb, etc., para uma pessoa que simplesmente é sedentário, come muito mal, qualquer estratégia vai dar certo. Porque, na verdade, ela fez uma restrição de volume calórico. Então, o que é mais importante para se atingir um resultado, então, é você manter essa restrição a longo prazo. Então, se você consegue, ou melhor, não vou dizer restrição, mas o déficit, né, essa redução de consumo. Digamos que meu corpo gaste 1.500 calorias e eu consumo diariamente as 1.200. E aí é que é onde a gente pode ajustar, né? Então, onde a gente pode otimizar o resultado é o quê? Manter dentro dessa faixa calórica de redução para que a gente venha perder esse peso de uma forma constante. Boa. E o tal do efeito sanfona, já que a gente falou do regime que, entre aspas, funciona e parou de funcionar, esse efeito Vamos lá. Efeito sanfona. E isso aí é uma brincadeira que as pessoas normalmente fazem com esse metabolismo. São pessoas que, porventura, brincam de fazer dietas de formas variadas. A melhor forma de você emagrecer de forma saudável é você conseguir manter o volume muscular e queimar e otimizar a queima de gordura. É, sem dúvida, a melhor estratégia que existe. Então, o que acontece? Quando a gente simplesmente restringe demais a nossa alimentação e não consegue manter essa massa muscular, o que vai acontecer? O músculo, eu diria para nós que seria o nosso tesouro. O tesouro que o Papai do Céu deu para nós é a nossa musculatura. Não só para deixar bonito na roupa, bonito ali na praia, não. A musculatura, ela serve para inúmeras funções. Controle metabólico, por exemplo, controle de glicemia, equilíbrios hormonais, evolução e proteção da nossa massa muscular, ou melhor, da massa óssea. E a longo prazo, a nossa tendência é sempre perder massa muscular. A gente pode citar um termo que se utiliza como fator sarcopênico. O que seria isso? O envelhecimento. Quando você começa a envelhecer, naturalmente, se você não se exercita
e não busca gerar um ganho de massa muscular, você vai ter uma tendência a ter uma redução de volumes hormonais e, consequentemente, acompanhando aí a sua redução de volume de massa muscular. Só que é um detalhe, quando eu falo para você, e para todas as pessoas que, inclusive, eu estou ao vivo aqui também no Instagram, Gabi, quando eu falo para a galera que está com a gente aqui, que a nossa massa muscular é nosso maior tesouro, a gente precisa entender o seguinte, vamos pensar num carro. Digamos que eu tenho um carro 1.0, um up, não precisa ser o modelo TSI não, vamos botar um up normal aqui. Um carro que ele vai ter um fator interessante que ele vai te transportar. Se você pega um Uber de up, ele vai te levar para onde você quiser. Agora, se você substituir esse carro por um Camaro, por exemplo, opa, caramba, dei sorte, pedi o aplicativo lá, paguei a versão mais barata e ainda consegui pegar um Camaro como Uber. Qual é a diferença dos dois? Não são carros. Eles, de fato, vão te transportar para qualquer lugar. Isso é, sem dúvida, uma das condições. Agora, a diferença significativa está no consumo de combustível. Então, para o teu up fazer 18 quilômetros, ele vai usar talvez 1 litro. Agora, para o seu Camaro fazer 18 quilômetros, ele vai talvez usar aí quase meio tanque. Então, quanto maior o volume de potência muscular, quanto maior o volume da potência do nosso músculo, maior é o volume de gasto energético. Então, é interessante entender que essas dietas, muitas vezes restritivas demais, elas fazem as pessoas perderem muito volume de massa muscular. E quando a gente para pensar, vamos dizer então que a pessoa sedentária seria esse up. E ela já tem um volume de massa muscular pequeno. E o que acontece? Ela faz uma dieta restritiva. Por mais que ela esteja sobrepeso ou com obesidade, ela faz uma dieta completamente restritiva. E essa dieta restritiva faz ela perder mais potência. Então, agora ela já não é mais um up. Ela gasta combustível como uma moto. E aí, ao invés de gastar mais, ela está retendo mais. E olha que interessante, Gabi. O que vai acontecer? Cada vez mais, ela vai ter cada vez menos massa muscular. Essa é a brincadeira do efeito sanfona. A pessoa perde muito volume muscular, que seria a potência do corpo que favorece ao gasto calórico. Então, digamos que a pessoa gastasse 1.500, caloricamente falando, para se manter, gastava 1.500 calorias. Agora, com essa restrição que ela fez, com essa perda de massa muscular que ela fez, ela passa hoje a gastar 1.000 calorias. E aí que é uma brincadeira que as pessoas fazem. Eu faço uma dieta restritiva por 30 dias, 40 dias ou 6 meses, que seja, perco muito volume muscular, gasto cada vez menos calorias durante o meu dia inteiro, e aí quando eu atingo o meu resultado, né, fantástico, que eu queria ir para a praia, eu queria tirar umas fotos, eu queria fazer uma live bonita, o que vai acontecer? A pessoa volta a se alimentar da forma como eventualmente ela fazia. Habitualmente ela fazia anteriormente. Então, aquilo que antigamente o corpo dela gastava 1.500 calorias, hoje gasta 1.000, ela volta a consumir 2.000. Compreende onde está aí o desequilíbrio de ganho? Agora o corpo dela gasta menos caloria e ela vai consumir cada vez mais porque ela tem saudade de comer determinados alimentos que ela ficou muito tempo sem comer, por conta da privação. Então, o efeito psicológico, quando se fala de emagrecimento, ele tem que acompanhar. Eu costumo dizer que as pessoas, quando pensam em saúde, pensam em emagrecimento, elas não podem colocar a vida delas em caixinhas, pequenas caixinhas. Eu tenho a caixinha dos meus estudos, eu tenho a caixinha do trabalho, eu tenho a caixinha da dieta, eu tenho a caixinha do exercício físico, eu tenho várias caixinhas distribuídas na minha vida. Só que o nosso corpo é único. E ele funciona na sua completude como um aspecto muito importante para a gente gerar todas essas funções. Vamos pensar o seguinte, se eu não me alimento bem, sinto fraqueza, como eu vou render no meu trabalho? Compreende? Se eu não, por exemplo, ainda agora acabei de fazer um post aqui no meu Instagram, falando sobre umidade relativa do ar em Brasília. Atingiu a margem dos 23% atual. Ou seja, completamente seco. Se a pessoa está desidratada, com 2% do peso corporal dela reduzidos, associado à desidratação, ela tem queda de concentração e rendimento. Essa pessoa é um concurseiro público. Ela consegue ter o máximo de rendimento e concentração nos estudos dela? Pode ter certeza que não. Então, esses aspectos que a gente precisa entender que eu não posso separar minha vida em pequenas caixinhas.
Eu preciso trazer para a minha realidade o quê? Tudo que eu faço, desde meus estudos, desde meu trabalho, eu preciso da minha saúde estar em dia. Então, a alimentação ela tem que contribuir. Hipócrates dizia lá atrás, há muitos anos, que a gente chama de o pai da medicina, que a sua alimentação seja o seu remédio. A gente consegue, de uma forma muito interessante e variada, ter uma boa alimentação para ter bons resultados. Só que hoje a gente vive, e cada vez mais constante, com a questão de eu quero para agora e para ontem. O meu resultado tem que ser imediato. A minha vida tem que mudar da noite para o dia. Eu estou com fome agora, eu pego meu celular, chamo um aplicativo, o aplicativo me entrega comida quentinha na porta de casa. E aí, como eu posso mudar esse raciocínio na mente das pessoas? É uma reeducação. De fato, é preciso ser feito isso. Só que tem um detalhe importante. A mudança principal para você atingir o emagrecimento de uma forma saudável é interessante. Ela vem de dentro para fora. E aí, Gabi, eu abro um parêntese, eu que sou cristão, eu penso o seguinte, quando eu optei seguir a fé que eu tenho, ninguém me obrigou. Essa mudança, ela veio de dentro para fora. Eu senti no coração de que eu precisava seguir a minha fé, acreditar em Deus como o único salvador da minha vida. Então, essa transformação, lá atrás, aconteceu de dentro para fora. Então, a nossa realidade para trazer o emagrecimento, ela tem que acompanhar esse raciocínio. Você pode ir no Fábio, pode ir em 300 mil nutricionistas diferentes. Se você não compreender que é importante essa mudança de comportamento, é importante essa mudança de atitude para você direcionar ao seu emagrecimento, a qualidade de vida, você provavelmente não entendeu o que é trazer o emagrecimento de forma contínua. O que vai acontecer? Você vai fazer esse efeito sanfona ser constante na sua vida. Uma hora você perde massa muscular e ganha gordura. Só que vai chegar uma hora, você vai passar dos 30, vai passar dos 40, e as coisas parecem que não vão dar tão certo para você. E aí você fala assim, pô, mas quando eu era novinha, quando eu era novo, eu emagrecia tanto. Caramba, por que agora eu não emagreço mais com essa dieta X? Eu fiz a dieta Y, que um colega uma vez prescreveu para mim, por que não está dando resultado agora? É esse o grande ponto. E eu acredito, Gabi, que uma das formas mais importantes para a gente entender o emagrecimento não é o que você restringe por 15 dias, mas é o que você constrói de mudanças, mesmo que sejam pequenas, a longo prazo. Então, essa transformação de cenário, essa transformação de conceitos, ela é muito importante para que você consiga manter os seus resultados. É muito bacana você ver resultado com 15 dias. Eu confesso a você que quando o paciente chega no consultório, que ele vê essa mudança em 30 dias, ele chega lá, uau, caramba, eu atingi o resultado em 30 dias. Gera uma preocupação para mostrar para ele que aquilo não vai ser concreto se ele não conseguir permanecer, né? Então, a manutenção do processo é que faz com que as pessoas atinjam não só o emagrecimento, mas que elas consigam manter esse resultado por um longo tempo. Interessantíssimo. O problema psicológico, ele é muito sério, né? Sem dúvida. Quais os pontos principais que as pessoas precisam alertar no momento de iniciar o processo de emagrecimento? Porque é difícil começar, hein? É muito difícil, Fabinho. Eu vou estender um pouco essa pergunta, Gabi, e até já mandaram algumas perguntas aqui para mim, e eu vou já abrir o parênteses também para linkar essas perguntas, né? Quando a gente fala em emagrecimento, inclusive há uma palestra que eu ministro, que eu falo sobre hábitos que influenciam a alimentação, né? O que eu posso fazer que vai influenciar de forma benéfica e positiva? Fábio, é só marcar a consulta com você? Vai ajudar? Com certeza, porque eu vou direcionar o paciente, isso é fato. Mas o que acontece? Quando você pensa em alguns hábitos que você constrói ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada de vida, alguns desses fatos podem estar comprometendo até mesmo a forma de você buscar transformar a sua alimentação. Vou explicar. Existem pessoas que são muito viciadas em açúcar, né? E o açúcar é o seguinte, quanto mais eu consumo, mais vontade me dá de consumir.
Mas o que vai acontecer no nosso corpo que vai gerar essa necessidade constante e que todas as vezes que a mulher está na TPM ou que gera algum estresse no meu dia a dia, eu preciso de alta carga de açúcar? Porque nós somos construídos para, em algum momento do nosso dia, termos algum momento de prazer. Isso é muito interessante. Alguns neurohormônios, né? Alguns hormônios liberados pelo nosso organismo trazem essa sensação. Noradrenalina, adrenalina, que muitas vezes são liberadas, por exemplo, a endorfina no exercício físico. E aí o exercício físico é um dos papéis, ou melhor, é um dos pontos-chave para quem deseja transformar a alimentação. Fábio, é obrigado a ter o exercício físico como estratégia magma para ter a mudança alimentar? Eu costumo usar mais uma frase das que eu gosto, que diz o seguinte: o exercício físico e a nutrição são as melhores estratégias não farmacológicas para a gente trazer a transformação e resultado do emagrecimento. Seja para hipertrofia, seja para redução de gordura, enfim. Então, se você entende que o exercício físico vai te trazer uma resposta interessante de prazer e bem-estar, como eu destaquei para você, ele vai te suprir essa necessidade de prazer. Agora, o ponto-chave é quando você retira qualquer momento de prazer do seu dia. Onde eu preciso? Ou melhor, cadê essa sensação? Onde eu consigo? É muito mais fácil eu colocar um tênis e dar uma corrida, colocar um tênis e treinar, ou eu pegar aquela barra de chocolate que está guardada na gaveta e matar aquela vontade que está me matando, aquela necessidade, né? Então, normalmente é isso que acontece. As pessoas partem para essa outra via. Então, um hábito muito comum que eu costumo estimular, incentivar o paciente é sempre buscar o exercício físico como um hábito diário. Por quê? Isso vai começar a mudar alguns aspectos fisiológicos do nosso organismo. A nível intestinal, nosso intestino, nós construímos uma população de bactérias. Então, existem populações de bactérias que estão se alimentando durante muitos anos de açúcar. E eu já ouvi algumas frases que dizem o seguinte, que algumas pessoas falaram: minhas bactérias aqui, elas estão loucas para comer um docinho e tal. E aí, Nutri, o que eu faço? Vai lá e come. Né? Não é a culpa do açúcar, não é a culpa do chocolate. É o volume, a quantidade que você coloca na sua rotina alimentar, no seu dia a dia, que faz toda a diferença. Agora, quando você pensa numa rotina, no hábito, como eu posso transformar essas bactérias intestinais? Primeiramente, eu preciso ter essa mudança interna, como eu destaquei para vocês, né? De você buscar ter bons hábitos alimentares, buscar ter bons hábitos em relação ao exercício físico, associar, por exemplo, ao consumo de grande concentração de água, o volume de água é importante, né? Mas, sem dúvida, uma das soluções para trazer não só o emagrecimento, mas para trazer uma sensação de prazer e bem-estar está ligado diretamente às nossas funções intestinais. E aí a gente vê hoje pessoas com níveis de estresse lá em cima, consumindo uma alimentação cada vez mais industrializadas e passam 3, 4 dias sem ir ao banheiro. A solução de parte dessa carga de estresse, desse controle de estresse, sem dúvida, está no tratamento intestinal. Então, um dos pontos, dos pilares relevantes é a gente conseguir trazer uma mudança na alimentação para que agora, aquilo que ela venha consumir, traga para o intestino dela outros nutrientes. E aí sim, ela vai colonizar outras bactérias, que agora vão se fortificar e vão trazer essa sensação de prazer e bem-estar. Essa mudança, Gabi, ela leva um tempo, tá? Então, tem pessoas que falam assim: mas eu não gosto de verdura, eu não gosto de fruta, eu não gosto de legumes, não gosto de carne, detesto o ovo, enjoo, com tal. Mas quando você começa a entender que isso faz parte, e você, sem dúvida, claro que existem as exceções, né? Pessoas que são vegetarianas ou possuem algum processo alérgico, mas eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que não têm nenhum tipo de sensibilidade a qualquer alimento desses que eu mencionei. Se você compreendeu que isso pode melhorar a tua qualidade de vida, é o primeiro conceito. É onde você consegue internalizar para falar assim: olha, agora eu consigo começar a entender que isso pode ser um ponto legal para eu começar a mudar. Lembra que eu falei para você seguir dieta? Talvez a melhor forma de você emagrecer é não seguir dieta. É você começar as suas mudanças em pequenos comportamentos.
Porque quando você segue dieta, você está gerando uma restrição, você está ficando puto que você está mudando aquilo ali. Desculpa o termo. Aí você fica revoltado, porque, cara, eu tô afim de comer um chocolate e eu não consigo, porque o nutricionista não prescreveu, porque não está na minha dieta. E aí quando você fala assim, pô, eu mantive a rotina alimentar saudável, estou conseguindo manter meus hábitos alimentares de uma forma regular, tá legal. O que eu posso fazer agora? Ah, tô afim de tomar um cafezinho e comer um tabletzinho de chocolate. Você acha que 5 gramas de açúcar vai engordar alguém? Com certeza não. Só que eu costumo dizer para as meninas da TPM, aí, que eu falei ainda agora, que existe uma solução, tá? Pessoal, fica calmo. Existe uma solução. Há uma luz no fim do túnel. Eu costumo dizer o seguinte, a TPM que você tem hoje é o que você construiu meses anteriores. Então, se a TPM está vindo cada vez pior, observe o que você tem cultivado dos seus hábitos alimentares. Então, lembra que eu falei para você que nosso intestino é coberto de uma colônia de bactérias interessantes? Quando você constrói bactérias que potencializem esse efeito da TPM, você vai cada vez piorar mesmo. Agora, quando você começa a transformar a sua alimentação, trazer mais alimentos ricos em nutrientes, ricos em fibras. Quando eu digo isso, eu estou falando das frutas, verduras e legumes. Vamos resumir essa galera aí. De forma à vontade, Fábio? Sim, a fruta tem carboidrato. Qual é o problema? O problema é quando a gente tem carboidrato associado a um excesso de açúcar, excesso de farinha, e aí tenta botar a culpa numa banana. Né? Então, é bem por aí. Então, a TPM que você tem hoje é o que você construiu meses atrás. Se você quer melhorar essa sensação, comece agora essa transformação da alimentação. E observe, o intestino está funcionando melhor, pode ter certeza, ele vai contribuir para controlar melhor essa TPM e a solução, não vou dizer completa dos seus problemas, mas boa parte da solução dos seus problemas está ali. Eu falo muito, né, Gabi? Já foi um litro d'água aqui já. Não, olha, isso que é bom, hein? Por falar nisso, quantos litros de água ao certo? Eu sempre... Legal. Ó, quando se fala em hidratação, quantos litros de água seriam certo? Isso é muito variável, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer que uma criança deveria consumir a mesma coisa que um idoso, ou que um cara que tem 100 quilos de massa muscular. Então, isso é baseado muito no peso corporal, tá, Gabi? Então, assim, quando você pega uma pessoa que pratica esporte, pratica exercício físico, uma das funções que eu falei quando você tem a desidratação associada é queda de concentração e rendimento. Se você é uma pessoa que pratica um esporte, pratica um exercício físico, e muitas vezes não transpira, provavelmente você já está entrando no seu exercício físico em estágio de desidratação. E o ponto-chave é você ajustar isso, tá? Então, o consumo de água, ele é fundamental para nossas funções corporais em gerais, tá? Desde aquele intestino que eu destaquei para você, até mesmo para concentração de estudos ou qualquer outra coisa. Então, o exercício físico, a gente vai ter automaticamente um aumento de temperatura corporal, que a gente chama de termogênese induzida, certo? Ou seja, aquele termogênico que muita gente suplementa, o seu exercício físico é a forma mais barata de você comprar um termogênico. Então, paga um bom personal, pega um treino bacana e vamos embora. Não precisa comprar cápsulas. A gente pode emagrecer ou ativar nosso metabolismo, como muitos querem falar, né, com a prática do exercício físico. Isso é muito importante. Então, quando você tem a redução, eu falei de 2%, mas apenas de 1% do teu volume de peso corporal associado à água, vamos dizer ali, uma pessoa talvez perca de 100 a 160 ml de água, uma urinada, uma ida no banheiro para fazer o 0,2 ali, você já, e não repor, você já entrou em estágio de desidratação, tá? E aí, o que é interessante? Se você não repõe esse volume total do seu dia, você vai ter dificuldade, aquele 1%, do controle da sua temperatura corporal. Então, chama-se controle da termorregulação. E olha que interessante, lembra que eu fiz a brincadeira com vocês aqui do carro? Né? Que o carro tinha um Camaro e tal. Agora, a mulherada, desculpa, eu não sou machista, tá? Mas eu gosto de fazer as brincadeiras. Mas a mulherada, quando pega o carro, a maioria pega o carro ali e sai. Não olha se o carro tem, o óleo está em dia, se o pneu está calibrado, se tem água no motor. E aí o que acontece? Se não tem água nesse motor, o que vai acontecer com a temperatura do carro?
ela vai subir. Com certeza ela vai subir de uma forma muito elevada a ponto de fundir o motor, né? Então vamos pensar no exercício físico. Se você já está em estágio de desidratação, com certeza você vai ter mais dificuldade de evolução no seu treinamento. Então, respondendo a sua pergunta, qual é o volume ideal? Eu costumo dizer o seguinte, se a gente parte do princípio que 2 litros é o básico, para muitos que não consomem nem isso, pode ter certeza, é um bom volume. Agora, quando você pratica algum esporte, algum exercício físico, ou qualquer exercício que seja, uma competição, etc., você precisa entender o seguinte, essas variações podem diminuir ou aumentar, tá? Então, você pode pegar o seu peso corporal, pessoal, anota aí, viu? Anota aí. Você pode pegar o seu peso corporal e multiplicar por 30 ou até mesmo 40, tá? Então, essa variação de 30 a 40 vai te dar mais ou menos o volume de água que você deveria consumir aproximadamente. Obviamente que a literatura nos traz o seguinte, a mesma proporção calórica você deve consumir de água. Então, se você consome 2.000 calorias, você consome 2 litros de água. Muito legal. Só que, em alguns aspectos, como eu destaquei, você pode ter uma intensidade de treino que demande um volume maior de hidratação. Então, por exemplo, um triatleta, um jogador de futebol, se durante a partida ele não fizer reposição de água, ele vai sim ter dificuldade, até mesmo chegar um momento que ele vai dar tontura no treinamento, que muitas vezes é sensível e parece bastante que a gente chama de hipoglicemia. O que é essa hipoglicemia? Você tem uma queda da concentração de glicose muscular, de glicose sérica, e você gera uma tontura, você tem uma queda de rendimento do exercício físico. Então, Gabi, é bem simples quando a gente fala de hidratação. É um dos suplementos que eu mais prescrevo dentro de consultório hoje. Por quê? Como eu destaquei, se você consegue ter uma evolução interessante da tua hidratação, o teu corpo vai ter o máximo de performance para você evoluir. Então, a mesma coisa para o emagrecimento. Existem muitas pessoas que não tomam nada de água e o pouco que tomam é um suco, um chá, alguma coisa com muito açúcar, né? E elas já estão em estágio de desidratação e isso infere bastante, gera bastante dificuldade para o emagrecimento? Sem dúvida. Por quê? A pessoa, nesse estágio de desidratação, ela tem queda daquelas funções intestinais que eu destaquei. Então, ela tem uma sensibilidade maior a alguns hormônios, dentre eles a leptina e grelina, hormônios associados à saciedade e vontade de comer. Então, o que vai acontecer com o corpo dessa pessoa? A pessoa em desidratação, ela pensa, ou coloca na cabeça que ela tem que beliscar o tempo inteiro. Ah, eu tô com fome, ah, eu tô com fome, ah, eu tô com fome. E aí ela nunca está saciada. E muitas vezes a desidratação pode ajudar muito nesse aspecto, sem dúvida, para ela melhorar e otimizar os resultados dela. Interessante. Vou tomar minha aguinha aqui. Faz bem, eu deveria ter trazido a minha. Fabinho, mas voltando ao ponto, quais são as principais alertas que a gente tem que ter no momento de iniciar o processo de emagrecimento? Legal. Quais são os principais pontos quando a gente busca emagrecer, é isso? Os principais pontos. O que eu destacaria? Tem um termo que eu uso, né, que chama assim, return to basic. Desculpa o meu inglês, que não o verbo to be ainda não é minha muito bom. Mas o que acontece? É um termo que o Michael Jordan utilizava. Return, agora eu lembrei, uma paciente minha me orientou. Return to basic, tá? Que é retornar ao básico, ou seja, fazemos o básico bem feito. A gente parece que muitas vezes esquece o que é fazer o básico. E aí eu vou passar para vocês o que seria o básico, tá? Quando a gente pensa no básico, a gente fala da hidratação. É um ponto. O corpo bem hidratado, ele vai ter o máximo de performance do corpo. Então, você que estuda, você que trabalha, você que faz N atividades do seu dia, você que quer otimizar as suas funções do dia, a hidratação ela tem que ser básica e funcional. Então, consumir o volume de água, que eu diria ideal e necessário, ele vai te trazer o melhor resultado, sem dúvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente falou um pouquinho, descascar mais e desembalar menos. Hoje, as pessoas estão buscando uma alimentação cada vez mais práticas. Ainda essa semana citei numa live, semana passada, agora já estou meio perdido
dessas inúmeras lives que a gente anda fazendo, dessas palestras que eu ando ministrando, mas que certa vez em consultório eu perguntei para o paciente se ele comia banana. Ele falou, não, banana não, porque dá muito trabalho descascar. Então, as pessoas, elas têm essa visão de que o que é prático? O prático é aquilo que é pronto. Só que até mesmo no que é pronto, você pode fazer boas escolhas. Então, se eu peço uma marmita simplesmente todos os dias de lasanha com batata frita, um estrogonofe, e vinha batata palha em cima, obviamente, a fritura, o refrigerante, são opções que vão aumentar muito a qualidade da gordura, ou perdão, a ausência de qualidade, vai aumentar muito o volume calórico da tua refeição e vão comprometer os seus objetivos. Então, o pilar que eu destacaria é que alimentos de verdade não possuem rótulos, né? Então, quando você pensa, por exemplo, numa carne de uma qualidade, um frango, uma carne, um peixe, elas não vão ter um rótulo. Uma fruta, uma verdura, etc. Ela só vai ter rótulo na hora que você pesar ali para você passar no caixa. Tirando isso, não vai ter nada. Você tem um código de barra ali. Mas chega a tal ponto que existem alguns mercados hoje que simplesmente pegam e descascam as frutas para as pessoas. Então você consegue ver um abacaxi descascado em fatias, uma mexerica descascada. E aí o que acontece? Vai chegar um momento da nossa vida que vão vir gerações lá na frente que não vão conhecer uma mexerica que não seja descascada, porque os pais não incentivaram o hábito de pegar um alimento in natura e consumir. Simplesmente é muito mais fácil a parte de processados. Então, a lasanha é fantástico ter na minha geladeira, porque ela vai saciar no momento de necessidade, de dificuldade. E o ponto 3 que eu destacaria é não estocar alimentos dentro de casa. No início da pandemia, tiveram muitas pessoas que fizeram muito isso, a gente viu inúmeras filas de mercado, e falava assim, olha, não aglomeração, não vamos fazer aglomeração. As pessoas foram para o mercado, pegavam 3, 4 carrinhos, socavam comida, achando que era fim dos tempos, né? E aí o que acontece? Não deu certo. A quarentena veio, as pessoas estocaram muito alimento, e aqueles alimentos que elas estocaram para 4 meses, elas consumiram em uma semana, 2. Por quê? Gera-se ansiedade, a necessidade de comer muitas vezes não tem, mas a vontade é o tempo inteiro. Porque a gente consome alimentos que muitas vezes não geram tanta saciedade, são excessos de farinhas brancas, né, na nossa alimentação. Aquilo que é rico em fibras, aquilo que é rico em proteínas, vai te ajudar a ter um emagrecimento saudável. Como eu falei, volto a destacar para as pessoas não esquecerem. Os alimentos de verdade não possuem rótulos. Frutas, verduras e legumes, eles vão contribuir porque eles têm um baixo volume calórico e uma alta concentração de fibras, e isso te ajuda a ter uma saciedade. E isso é um ponto importantíssimo na hora de você começar a buscar uma alimentação que, sem dúvida, vai trazer emagrecimento. A gente pode destacar não só esses alimentos ricos em fibras, mas, por exemplo, as proteínas. As proteínas, elas têm uma certa necessidade de gastar mais calorias na hora de você metabolizar. Então, olha que interessante. Elas auxiliam naquele volume muscular que eu já destaquei para vocês aqui no início. Elas contribuem para te gerar saciedade. Elas aumentam o que a gente chama de efeito térmico da proteína. Ou seja, elas vão ter um aumento do volume do gasto calórico para ser metabolizado. Por que a gente não pode associar boas fontes de proteína na nossa alimentação? Então, trazer fontes de alimentos que muitas vezes geram saciedade, eu diria que seria o quarto ponto. Mas eu vou voltar no terceiro só para a gente fechar o raciocínio. O terceiro ponto, então, é não estocar. Se você não compra e não traz para dentro da sua casa, eu comprei 10 caixas de chocolate lá no mercado e deixei dentro de casa. Ah, vai que eu recebo uma visita, né? Vai que chega algum amigo, vai que algum colega chega de repente e aí eu tenho alguma coisa para oferecer. E normalmente esse colega é você e sua esposa, quando você está no Netflix ali, você abre e fala, meu Deus, vamos abrir só uma. Aí abriu uma caixa de bis, o bis é aquele negócio, ele pede bis, né? E aí você come 1, 2, quando você olha, caramba, a gente comeu tudo. E é mais ou menos isso. Então, quando você não estoca dentro da sua casa, quando você não tem, vamos dizer assim, um volume muito elevado de alimentos ultraprocessados, e o que seriam? Miojo, por exemplo, né?
que é um alimento que, na verdade, não é bem alimento, é um produto alimentício, a gente, sem dúvida, vai ter muita dificuldade em dizer não. E é onde vai comprometer nossos resultados. Então, eu diria que o terceiro passo é você não estocar alimento. E aí, voltando para o quarto passo, seria consumir mais alimentos que gerem saciedade. Sabe o que é interessante, Gabi? Existe uma forma muito simples da gente aumentar o consumo alimentar e eu reduzir o consumo calórico. Meio paradoxal isso, né? Aí você fala, como assim, cara? Como é que eu posso comer mais com menos caloria? Eu vou falar para você aqui agora. Você sai, aí você está em São Paulo, Minas? Aqui eu estou em Vitória da Conquista, Bahia. Pô, Bahia. Vamos lá. Gabi está em Vitória da Conquista, na Bahia. Aí ela sai ali, pega o carro dela e passa de frente pro drive-thru do MC Donalds, né? E aí passa ali, ela simplesmente entra, ela pede um combo de batata frita, refrigerante, hambúrguer e para arrematar a noite, aquele milkshake que só a galera do MC Donalds sabe fazer. Olha que interessante. Numa única refeição você conseguiu consumir praticamente o que você deveria consumir durante todo o seu dia. Uau, absurdo, né? Só que o que acontece? Você consumiu um grande volume alimentar? Talvez, né? Talvez sim, mas vamos lá. Consumiu, legal. Mas e o volume calórico? Pode ter certeza que foi bem alto, né? Você consumiu numa refeição que você deveria consumir, teoricamente, no seu dia todo. E aí eu vou te dar um outro exemplo nessa mesma linha. Você foi lá, pegou seu carro, não estava a fim de cozinhar, pegou seu carro e foi passear. Passou de frente para um churrasquinho, pediu uma porção de mandioca, uma porção de arrozinho quentinho, feito na hora, aquele cheirinho gostoso de alho, um vinagretezinho e uma carne bacana ali. Olha a quantidade de volume alimentar. Talvez com o hambúrguer nem mudou tanto. Agora o volume calórico já começa a despencar. Então, você apostar em comida, que eu chamaria comida de verdade, é a melhor solução. Aí você pega em casa e faz o seguinte. Olha, eu outro dia vi uma receita fitness. Agora está na moda. Na verdade, já há muito tempo está na moda, receitas fitness, né? E aí a pessoa viu uma receita fitness de macarrão de abobrinha. Em 100 gramas de abobrinha, só para você entender, quase ninguém consegue consumir esse volume todo. Mas vamos lá. Em 100 gramas de abobrinha, você tem 4 gramas de carboidrato. Uau. Uau, Fábio, como assim? 100 gramas de abobrinha? Sim. 4 gramas de carboidrato. E o restante? Bastante fibra. Então, você consome, fazer um macarrãozinho com carne moída. Fiz espaguete de abobrinha, espaguete de pupunha. Olha só, você consegue consumir um grande volume? Dependendo da quantidade que você conseguir. Mas você tem um volume calórico lá embaixo. Então, apostar nas frutas, nas verduras e legumes é uma das soluções para a gente aumentar o volume alimentar e conseguir reduzir o nosso volume calórico. Porque elas não só vão associar na sua saciedade, por são ricas em fibras, mas elas vão contribuir para uma mudança de comportamento, principalmente daquelas funções intestinais que eu falei para você. Então, elas vão auxiliar para o teu resultado acontecer. Então, um ponto que eu destacaria que é importantíssimo é a gente conversar e entender a alimentação de uma forma rotineira, sabe? As pessoas na pandemia, muitos, ganharam inúmeros quilos aí, por quê? Quando a gente simplesmente pega ali, estoca esses alimentos, cria uma sensação de privação. Cara, eu não posso sair, tenho que ficar dentro de casa. Meu Deus, como é que será? Eu tô vendo inúmeras pessoas morrendo, tá todo mundo morrendo. Cara, a televisão se liga, parece que sai sangue. Aí você fala assim, o que eu vou fazer para mudar todo esse conceito? É importante você pegar e começar a fazer o seguinte. Pega essa televisão, desliga. Coloca coisas saudáveis, coloca opções de vídeos, de filmes, de coisas que tragam conceitos interessantes e conteúdos importantes. Vamos tentar levar a vida de uma forma mais light, de uma forma mais leve. Mas essas pessoas que entraram nessa seara de querer acompanhar números de quantas pessoas morreram, normalmente são pessoas que conseguiram gerar uma ansiedade aumentada. Isso gerou um conflito.
Além disso, aquelas funções intestinais que eu brinquei e falei para vocês aqui inicialmente, uma das funções dela é gerar um processo de bem-estar, como eu falei aqui mais cedo. Então, a gente dificulta muito gerar essa sensação de bem-estar com alimentos que não geram qualidade. E aí, você consumindo cada vez mais embutidos, industrializados, frituras, etc. e tal, você comprometeu a produção do que a gente chamaria de serotonina do teu corpo, que gera essa sensação de prazer e bem-estar também. Você não fazia mais exercício físico, comprometeu a sensação de prazer e bem-estar no teu corpo, começou a ganhar peso e o que te traz prazer é a única coisa, é comida. E aí você não só ganhou muito peso, como aumentou a ansiedade. O que vai acontecer? Você vai conseguir controlar? Não. Mas muito isso, Gabi, é em função da quebra da rotina. As pessoas perderam completamente a realidade de rotina. Porque a ausência de qualidade do sono é um dos pontos que compromete também o nosso emagrecimento. O sono, ele precisa ser reparador. Se você acorda mais cansado do que quando foi dormir, pode ter certeza que existem fatores que você vai precisar melhorar. Pode ser que muitas vezes são pessoas que consomem altas doses de café durante o dia, e o metabolismo da cafeína é variável de pessoa para pessoa. Essas pessoas podem ter aumentado o nível de ansiedade, a ansiedade compromete a qualidade do sono. Às vezes são pessoas que consomem altas doses de medicamentos para tentar trazer qualidade para o dia a dia e acabam comprometendo a saúde a longo prazo. Então a gente precisa entender que, e aí eu volto lá no nosso começo aqui da live, falando um pouquinho de emagrecimento, que é para a gente atingir o emagrecimento de uma forma não de 15 dias, mas de uma forma que seja, vamos dizer assim, concreta na sua vida, é preciso adotar bons hábitos, não só por 15 dias, mas pelo longo da vida aí, como todos os dias a gente vai buscar. Fábio, eu não consegui tomar 2 litros de água hoje, então amanhã eu vou conseguir. Ah, eu não consegui bater 2,5 litros, amanhã eu vou conseguir. Cara, eu não consegui me exercitar hoje, mas amanhã eu vou. Então, você não deixar de fazer aquilo que de fato vai te trazer benefício. É muito importante a gente entender que nosso corpo ele é completo com várias funções. Se minha mente fica alimentando doença, alimentando o Covid, alimentando o confinamento, eu vou ficar doente. Mesmo que não seja de Covid, eu vou ficar doente de outra coisa. Vou ficar ansioso, vou ter fatores depressivos. Existem alguns estudos que mostraram que as pessoas dentro de casa diminuíram a exposição ao sol. E 20% da vitamina D que nós absorvemos vem da alimentação. Os outros 80% vem da exposição solar. Fábio, eu preciso ir para a praia, ficar igual um jacaré lá? Não, não precisa. Não precisa. Se você tirar 15 a 20 minutinhos do seu dia para você trazer essa exposição ao solar em contato com a sua pele, sem, obviamente, o protetor solar, vai otimizar a captação e produção da vitamina D. E olha que interessante, a vitamina D tem conexão com as funções tiroidianas. E isso gera disposição. Então, as pessoas com deficiência de vitamina D são aquelas pessoas que muitas vezes geram indisposição, fraqueza e começam a entrar em processos depressivos. Então, existem hábitos que muitas vezes a gente vem cultivando que influenciam completamente a nossa alimentação. Dentre eles, eu destacaria o sono. É um ponto crucial para o resultado acontecer. Antes de eu passar para a pergunta de um amigo aqui, que está perguntando, Vamos lá. uma dúvida. Quando você fala, Fabinho, em 2 litros de água, é água ou pode ser suco? Boa, boa. Pessoal do Instagram aqui, quando eu falo de hidratação, 2 litros, não é só água, tá? A gente pode associar outras bebidas, mas que a prioridade seja água. Ah, Fábio, eu posso tomar água com gás, eu posso tomar H2O, água saborizada. Olha, quanto mais natural, melhor. Então, por exemplo, aquários, H2O, eles são pseudo-refrigerante, tá? Para quem não conhece, então, por mais que eles não tenham açúcar, eles vêm com aditivos artificiais que vão gerar essa saborização. Então, isso pode comprometer a longo prazo a tua qualidade de vida. E não existe estudo que fale, olha, consuma que vai te trazer saúde. Não. Então, o que eu normalmente oriento o paciente? Cara, olha, já foi 1 litro, tá, galera? Enquanto a gente fala aqui, Brasília tá seco, quente pra caramba, né? Então, assim, o consumo de água, ele vai ser fundamental. Se você consumir 2 litros de água por dia,
fantástico. Fábio, eu tomei um chá, eu tomei café, eu tomei um suquinho porque tá quente, cara, tomei um açaí, uma coisa, vão agregar, pode ter certeza, tá? Não é uma coisa que você não pode consumir, desculpa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque existem bebidas que são altamente calóricas. Ainda agora eu falei do exemplo do drive-thru lá do McDonald's, né? E o que vai acontecer? Se você pega um milkshake, não deixa de ser líquido, mas o valor agregado, o valor calórico agregado é muito grande. Então, se você opta por consumir água como sua fonte principal, sem dúvida você está acertando muito no aspecto de qualidade. Bacana. Fabinho, o amigo Marcelo Galvão fez uma pergunta. Vamos lá. Ele diz assim, sendo ectomorfo, ciclista com treinos de 4 horas, é possível ganhar massa muscular e perder gordura abdominal? Obrigada, Marcelo. Legal, Marcelão. Uma satisfação. Então, só para o pessoal aqui, ser ectomorfo, atleta de ciclismo, praticando 3, 4 horas de treino por dia, né, é possível emagrecer, ganhar massa muscular e reduzir gordura abdominal. Olha, o que é importante para o Marcelão aí? O que eu incentivaria ele? Porque muitas vezes, e alguns estudos mostram isso, tá, Gabi, de uma forma muito clara, que os atletas de determinada modalidade, por exemplo, ciclistas, eles são muito motivadores de exercícios aeróbicos, tá? E o exercício aeróbico, por si só, ele vai gerar uma grande explosão de respostas de treinamento de longa distância. O que a gente precisa entender? O tipo de fibra muscular que ele está construindo e motivando no corpo dele é um tipo de fibra que vai ter uma respiração celular muito eficaz. Então, a cada treino, cada evolução de alimentação que ele vai fazendo, ele vai potencializando o que a gente chama de biogênese mitocondrial. E a mitocôndria faz esse processo de produção energética para exatamente ele conseguir render no treinamento dele. Diferentemente de exercícios que a gente chamaria de exercícios anaeróbios, tá? Seria a musculação, exercícios que envolvam carga de treinamento um pouco mais voltados para força. E o que acontece? O tipo de fibra agora já é diferente. É um tipo de fibra que vai usar boa parte dos carboidratos para gerar a evolução do treinamento. Então, o que eu incentivaria o Marcelo a fazer? Associar o ciclismo com a musculação, ou um funcional, mas a musculação, sem dúvida, ainda é a melhor opção. Por quê? O tipo de fibra 1, que é o tipo específico do ciclista, do corredor de distâncias longas, maratonista, é um tipo de fibra que ele tem essa resposta mitocondrial e não vai ter tanto volume muscular. Ele vai, muitas vezes, ficar seco. Você vê que eles não têm tanto volume. O tipo de fibra 2 já é o tipo de fibra muscular que ele já tem mais volume muscular. Então, isso, sem dúvida, vai agregar bastante. Então, o que eu incentivaria é trabalhos de força em detrimento aos exercícios de ciclismo. E o ponto legal disso aí é porque, quando você pratica um esporte, vou citar alguns exemplos aqui. O corredor de rua. Se você reparar e você conviver com alguns corredores de rua, você vai notar que as lesões associadas a esse grupo são muito comuns. É uma canelite, é como é que a gente pode chamar? É uma tendinite patelar, ou seja, são lesões muito associadas ao esporte por conta do impacto, por conta da mobilidade. Normalmente, quando você treina um único exercício, principalmente aquele exercício fim da sua competição, aquele exercício que você mais gosta, as lesões elas vão vir de uma forma constante nesse caminho. E como a gente pode fazer para prevenir esse tipo de lesão? Unindo outras metodologias de treinamento. Então, por exemplo, o ciclista fazer um funcional para melhorar a mobilidade, melhorar o fortalecimento, trabalhar uma posterior de coxa, não só a parte do quadríceps, sem dúvida, é um ponto fundamental para evitar lesão. Tá? Então, assim, jogadores de futebol, hoje, números já fazem exercícios de funcional para proteger a articulação, porque o futebol ele é multifatorial. Então, você trabalha com 3 vias energéticas, via ATP-CP, que é a explosão. Você lembra da nossa época, né, Gabi? O Ronaldo Fenômeno pegava a bola ali, jogava lá na frente, ele dava um pique, parecia o Bolt. Você tem a via anaeróbia, que é a via do exercício de força, que eu falei numa academia para você, e para o Nil utiliza também, que é o período que ele precisa dar esse estirão também, de uma forma um pouco mais longa. E você tem exercício anaeróbio, quando ele passa a correr com uma frequência maior. Então, esses exercícios multifatoriais, eles exigem do nosso corpo diversas estratégias
nutricionais. Mas o que é um ponto-chave do exercício que eu acredito que seja fundamental para a evolução do treinamento? É você buscar evoluir o seu treino e gerar uma proteção das suas articulações, melhorando a tua massa muscular. Por isso que eu sempre incentivo a musculação como um ponto importante na evolução do atleta. A gente já fugiu um pouquinho, já foi para os atletas, né? Perfeito, perfeito. Vamos continuar aqui, eu tenho algumas outras dúvidas. Vamos lá, o pessoal do Instagram, se quiser mandar dúvida também, pode mandar, vamos embora. Boa. Para emagrecer, é preciso obrigatoriamente fazer exercício físico? Legal. Não é obrigatório, né? Para emagrecer é obrigatório fazer exercício físico, não é obrigatório, tá? O que você vai precisar fazer é déficit calórico. Lembra que eu falei? Se você, teu corpo gasta 1.400 e você consegue atingir 1.200, você vai conseguir atingir legal. Só que pense o seguinte, é aquilo que eu falei, se você entende que o exercício físico vai te trazer uma sensação de prazer e bem-estar, e ele vai aumentar o teu gasto calórico, aquilo que era 1.400, num bom treinamento, você vai atingir 1.800 calorias no dia. Pode ter certeza que vai ser muito mais interessante você fazer dessa forma. E para você gerar déficit calórico, você vai precisar fazer restrições ou muitas vezes mudança alimentar que a sua mente não quer fazer. E aí o exercício físico vai contribuir de forma bem positiva para você começar a trazer uma sensação de prazer e, consequentemente, não depender somente da alimentação para que isso ocorra. Boa. Arroz e pão realmente são os responsáveis na ganho de peso? Arroz e pão são responsáveis por engordar? Olha, que da hora. Vamos lá. Não, pode ter certeza que não são culpados, tá, pessoal? O que, na verdade, se tem a respeito do pão especificamente, pela presença do glúten, que é um fator proteico do trigo, né? E que existem muitas pessoas que possuem sensibilidade, um celíaco, né, que realmente não pode consumir, ou pessoas que apresentam algum alelo genético que gera uma deficiência na captação, melhor, na quebra desse tipo de proteína. E aí sim, gera realmente algumas complicações, mas não significaria dizer que é ele que é o culpado, tá? Nesses casos específicos, realmente a pessoa é orientada a não consumir. O arroz, o que acontece? É que as pessoas começaram a pensar o seguinte, carboidrato. O que são carboidratos? Vamos lá. Princípio básico da nutrição aqui, para vocês que estão nos assistindo, né? Esse primeiro conteúdo. Isso aqui é dado talvez nas primeiras aulas de nutrição, e eu vou relembrar isso para vocês. Carboidrato não é culpado de engordar ninguém, tá? E tem muita gente que vai falar assim, meu Deus, calma aí, muito maluco, né? O que eu vou fazer agora? O que acontece? O problema é quando você associa um grande volume durante todo o seu dia. O arroz integral é muito melhor do que o arroz branco? Na sua concepção, Gabi, o que você acha? É muito melhor? Fala assim, olha, eu vou emagrecer se eu comer arroz integral, mas se eu comer arroz branco, eu vou engordar? Eu acredito, não sei se é uma falácia. Quem acredita, levanta a mão, né? Quem não acredita, levanta a direita, né? O que acontece? Não, a resposta é não, tá? O arroz integral, ele possui alguns benefícios interessantes que vale a pena a gente optar por ele. Mas não é ele culpado de emagrecer ninguém, ou seja, você vai emagrecer porque você comeu arroz integral e engordou porque comeu arroz branco. Na verdade, é o volume. Quando você, por exemplo, come o arroz branco, come, sei lá, umas 2 colheres de sopa, 200 gramas de... Vou colocar umas 2 colheres de sopa caprichada, tá? 200 gramas de arroz. Você fala, caramba, eu tô comendo muito, né? Eu não posso diminuir? Essa é a ideia. Aí você fala, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir pelo arroz integral. É muito melhor. Esse eu vou emagrecer. Aí você vai comer 1 quilo de arroz integral cozido. Compreende a ideia de volume? É isso. Não é porque uma coisa é saudável que eu posso comer de forma exagerada. E o que faz o emagrecimento acontecer é o que a gente precisa entender. É o que eu consumo durante todo o meu dia. Cara, eu posso comer arroz branco? Pode. Agora, se você consome um volume muito grande, começa a reduzi-lo. Opte por trazer outras fontes de carboidratos. Porque, aí eu voltando ao princípio básico da nutrição aqui,
Arroz é carboidrato? É fonte de carboidrato. Macarrão é fonte de carboidrato. Frutas também são. Legumes também são. Pão também é. Açúcar também é. O que vai variar, então? Por que esse negócio engorda? Por que a gente está engordando tanto? As pessoas estão engordando tanto? É porque ao longo de todo o dia, eu deveria consumir no máximo 1.200, 1.500 calorias. Só que eu como um bolo com cobertura de chocolate, eu como um pão com manteiga e mortandela, eu como um pão de queijo, eu tomo a sobremesa, eu tomo refrigerante. Olha o volume só subindo. Tá igual a audiência do balanço geral. Não é culpa do açúcar, tá, galera? Mas o excesso pode ter certeza que está comprometendo completamente o resultado das pessoas. Então, você optar pelo arrozinho branco, quentinho, gostosinho, que sua mãe, sua avó faz, você não está fazendo mal nenhum. Agora, vem você consumir 1 quilo daquela galera ali, diminui a porção. Vamos variar melhor esse cardápio. Fica só no arroz com frango, não. Arroz com ovo, cara, vai entalar, fica um negócio seco. Vamos colocar mais verduras, vamos trazer cores para esse prato, mais uma saladinha para dar uma clareada legal. Então, isso vai agregar bastante na tua rotina do dia a dia aí. Então, não é a culpa do arroz, não é a culpa do pão. É o que você faz durante todo o seu dia, sem dúvida, faz toda a diferença. Boa, vou ficar mais tranquilo ao comer meu pãozinho. Fabinho, como podemos fazer para emagrecer e não voltar a ganhar peso? Como podemos emagrecer para emagrecer? Como é que é? Como podemos emagrecer? Fazer para emagrecer e não voltar a ganhar peso? Legal. Como emagrecer e não voltar a ganhar peso? Aquele efeito sanfona, né? A primeira coisa é mudar os conceitos. Napoleão Hill diz o seguinte, que nós construímos durante muitos anos alguns conceitos que não nos trazem benefício e eles ficam engessados na nossa mente. E ele chama isso de teia de aranha. Então, o ponto-chave é a gente remover esses conceitos que chamam-se de teia de aranha e começar a construir novos conceitos de estilo de vida. Então, se você entendeu que uma alimentação saudável te faz bem e vai contribuir para o teu estilo de vida a longo prazo, esse é o ponto principal. E aí o emagrecimento vai ser consequência, porque quando você consumia hoje, todos os dias você toma um café, 1 litro de café com quase 5 colheres de açúcar, sem dúvida isso vai comprometer. Agora, se você consegue, e aí o pessoal do Instagram está acabando nossa live aqui, a gente vai continuar aqui, pessoal, lá no Facebook da Gabi, quem quiser continuar assistindo aqui, tá o contato da Gabi aí para vocês. Um beijo, tá, pessoal? Vou continuar meu raciocínio aqui, mas acompanhe lá no Facebook também. Valeu. E aí o que acontece, Gabi? Voltando ao raciocínio. Então, o que acontece? A gente simplesmente... Até perdi que eu estava falando do... mudar a mentalidade, se tornar... Boa. É que eu fui despedir, eu gosto de dar essa atenção. E aí o que acontece? A gente mudar os conceitos vai ser muito mais importante do que você só fazer dieta de 15 dias. Então, se você tomava, eu lembrei agora do exemplo, o café todos os dias, 1 litro de café com quase meio quilo de açúcar, você restringe, ou melhor, você reduz ao longo do tempo e fala assim, cara, 2 xícaras de café me basta. E ao invés de eu encharcar de açúcar, eu vou diminuindo aos poucos até chegar um momento que eu tomo um café gostoso sem açúcar. É uma opção. Isso é um conceito, isso é um estilo novo de vida. Né? Mas, cara, é muito ruim tomar café sem açúcar. Tenta buscar opções de café um pouquinho melhor. Sem dúvida, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai agregar na tua rotina. Isso vai contribuir muito para a tua alimentação. E aí, quando você começa a notar que alguns hábitos se tornam... Aquilo que era eventual há uns anos atrás se tornou hábito. E aí eu vou falar, por exemplo, quando eu era criança, meus pais falavam o seguinte... Refrigerante, doces, brigadeiro, essas coisas é festa de aniversário e olha lá. Hoje as pessoas têm o hábito de consumir todos os dias. Então, se você olha para trás, olha para os nossos avós, olha para os nossos antepassados aí, e lembra da alimentação deles, que era bastante verdura, alimentos que muitas vezes eles cultivavam na própria fazenda, na chácara da família, enfim. Você vê ali uma boa fonte alimentar. E por que eles não eram obesos? Hoje talvez pode até ser que sejam, mas antigamente não era. Por quê? Tinha esse trabalho braçal.
Inclusive, na última live, Gabi, aí tu vai lembrar dos macaquinhos, né? Que eu falei dos macaquinhos réus e tal. E também tem o estudo que eu falei sobre a biosfera, que foi um estudo de um grupo de 7 pessoas que ficou 2 anos dentro dessa biosfera. E essa biosfera é como se fosse uma fazenda, que eles produziam e consumiam aquilo que eles produziam. E o que eles viram de forma interessante? O fato de ter o trabalho braçal todos os dias, levantar cedo, cultivar o próprio alimento, colher, produzir, cozinhar, fazer tudo isso, fazia o gasto calórico das pessoas subir muito. E como elas não conseguiam, nem tinham tanto tempo de ficar beliscando e pedindo iFood, porque não tinha, o que acontece? O volume calórico de consumo era reduzido e o gasto sempre alto, por conta do trabalho braçal. Tem casos deles que chegaram a perder 15 quilos ou mais durante esse processo. Então, o que acontece? Para o processo ser duradouro, o mais importante não é o que você faz de restrição por 15 dias, mas é o conceito que você constrói da sua vida. Você pode tomar refrigerante? Eu, particularmente, não digo que não deveria. É aquela história. Você pode, até pode. Agora, devo, talvez não, né? Mas se você opta por tomar um refrigerante, continua. Cara, eu gosto, tal, faz parte da minha vida. Pô, eu gosto daquele barulhinho da Coca-Cola vindo, né, e tal. Enfim, cada um tem uma opção. O que acontece? Você não precisa deixar de tomar de imediato e parar. Mas vamos pensar o seguinte. É uma bebida altamente calórica que não tem benefício nenhum e não contribui com nada. Mas o que acontece? Quando você opta por falar assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou parar de consumir totalmente, mas eventualmente eu vou consumir aos finais de semana em festa de aniversário. Cara, você criou um novo conceito, você trouxe uma nova realidade para sua vida e, consequentemente, trouxe um novo estilo de vida. Então, tem um grande amigo que ele fala exatamente isso. Pequenas atitudes geram grandes transformações. Porque essas pequenas atitudes hoje, ao longo prazo, vão fazer com que você atinja um resultado. Eu tenho um exemplo muito grande de uma paciente que eu comecei a atender agora após pandemia, já senhora, com várias complicações, né? E inúmeras cirurgias, várias realmente bem complicado o caso, bem interessante. Mas o ponto principal que fazia com que ela mantivesse o peso sempre acima, tomava refrigerante todos os dias. E aí, a partir do momento que ela compreendeu, e não foi eu que obriguei, eu não proíbo ninguém, eu não sou pai de ninguém, né? Eu simplesmente oriento. As pessoas seguem se quiser. Mas, a partir do momento que ela entendeu o quão mal aquilo fazia para o corpo dela, ela chegou a perder já mais de 12 quilos de gordura em 3 meses. É uma meta muito promissora. A gente perder quase 4 quilos de gordura por mês. É um resultado interessante. Você fala assim, você fez algo sobrenatural com ela? Não precisa levá-la para a igreja, não. Fica tranquilo. Mas se for preciso, com certeza eu vou levar. Mas o que é interessante? Ela teve uma mudança de comportamento naquilo que é básico. Ela fez o que é básico. Então, isso, sem dúvida, faz toda a diferença na vida dela. Então, a longo prazo, o que você constrói hoje, eu falei da TPM, falei de alguns hábitos, vai trazer um resultado positivo. Então, é importante você compreender, para você gerar esse emagrecimento, para você gerar um resultado duradouro, esses conceitos têm que ser muito concretos na sua vida. Vou tomar refrigerante? Posso? Posso. Devo? Talvez não. Quando eu vou fazer isso? Cara, eventualmente. Então, você construiu uma nova ideia e gerou uma transformação de conceito. Boa. Perfeito. É muita coisa. Que live fantástica! É muita coisa. Muita coisa. Fiquei aqui embasbacada. Surpresa, anotei muita coisa. Anotei aqui o volume do peso, do meu peso, para saber, vezes 30, para saber quanto de água eu tenho que tomar aqui. É isso aí, a rocha. Já vi que eu posso comer meu pãozinho de manhã, já tô ficando Não mais. gera frustração, né, Gabi? Não gera decepção. Eu acho que, assim, as pessoas precisam encarar a alimentação como uma coisa mais bacana. É a mesma coisa da vida que eu falei, né? A gente pode encarar a vida com uma forma um pouco mais light. Se a gente cria essa pressão, eu preciso emagrecer para 15 dias. Beleza, você pode até conseguir. E a gente, com algumas metodologias
que a gente utiliza em atletas, acontece. Só que a gente precisa entender o seguinte, o atleta ele vive de performance, né? Então, aquela pegada de performance é um tempo de vida útil curta. Então, ele precisa daquilo. Então, o atleta aqui de alto rendimento, ele muitas vezes precisa muito, não se preocupa tanto com a saúde, né? E a gente, que muitas vezes não é atleta, as pessoas que muitas vezes só praticam por hobby ou alguma coisa do gênero, elas precisam entender o seguinte, se eu comprometo a minha saúde, mais cedo ou mais tarde, o meu corpo vai cobrar, né? Então, assim, arriscar estratégias restritivas demais para gerar uma pressão por conta de um resultado imediatista, pode ter certeza que não vai te ajudar, porque a longo prazo não é viável, você não consegue manter por muito tempo e, consequentemente, isso vai te gerar mais uma frustração, né? Então, um dos pontos, um dos pilares importantes é você fazer aquilo que você consegue manter. Cara, eu consigo fazer um café da manhã que tenha todos os dias uma porção de frutas, ovos mexidos, um cafezinho quentinho, gostoso, uma musiquinha, ambiente agradável. Eu não preciso ir para um hotel para fazer esse tipo de café. Eu posso fazer em casa, né? Ah, eu gosto do pão. Cara, beleza, coma. Você precisa comer só pão? Não. Mas eu preciso comer pão todo dia? Também não. Entendeu? E aí acontece, quando você fala assim para uma criança, olha, não enfia o dedo na tomada, automaticamente a vontade dela é de enfiar o dedo na tomada. Então, quem sou eu para dizer para vocês, não comam pão? Porque eu tenho certeza que vocês vão comer, mesmo vocês imaginando assim, eu vou parar de comer pão. Porque, na verdade, a competição mental é igual o capetinho e um anjinho, daqueles desenhos animados que fica do lado do outro, né? Não come! Aí o outro fala, come, 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 come. E a briga fica constante na sua mente. Isso não é nada saudável, né? Então, você pode levar a sua vida de uma forma até mais tranquila, mais light. No momento que você está afim de comer aquele pão, você fala, cara, eu vou lá na padaria, vou comprar um pão. Seria a dose daquele consumo imediato. Consome, mata sua vontade, não gera frustração, mas na sua rotina diária você tem opções mais saudáveis que vão agregar muito mais. Excelente, perfeito. Fabinho, foi uma honra, como sempre, é uma honra tê-lo aqui conosco. Depois eu até vou ver contigo como é que eu faço para transmitir junto com o meu Insta e Aham, transmitir também legal. no Face, porque aí Não, bacana. alcança mais pessoas. E E ó, eu, pode ansio... falar. desculpa te interromper, ansiosíssima também pelo nosso curso e eu tenho Certeza. certeza que vai ser um sucesso também. Gabi, eu me sinto honrado, assim, de poder sempre falar de nutrição, falar de alimentação, e esse assunto é um assunto que a gente tem muita coisa a debater. Hoje eu não falei nada de bioquímica, eu falei basicamente aqui aquilo que eu falo dentro de consultório para as pessoas, porque eu creio que a gente pode ver de uma forma mais light, mais serena e gerar menos trauma, né, sem frustrações. Claro que quando você fala a longo prazo, existem diversas coisas que vão interferir, né? Se as pessoas têm algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, então cada caso é um caso. Por isso que eu falo, eu busco dentro de consultório, com muito cuidado, analisar pessoas por pessoa, né? De uma forma bem individual, a gente trabalha e faz essa evolução alimentar. E óbvio, o curso, né, a gente vai trabalhar mais pontual, é onde eu vou discorrer sobre esses assuntos de uma forma um pouco mais precisa. Como a gente pode atingir o emagrecimento, quais são as melhores formas de você otimizar os seus resultados, seja de performance esportiva, seja para o emagrecimento, seja para a hipertrofia. É muito importante as pessoas pensarem o seguinte, atletas e praticantes de exercício físico, segundo algumas recomendações até mesmo de SSN, que é o Instituto Sociedade Esportiva de Nutrição Esportiva, na verdade, o Instituto de Nutrição Esportiva Internacional, ele diz o seguinte, que atletas de alta performance, eles muitas vezes não precisam de uma alimentação muito diferente do convencional já instruído pela OMS. O que a gente precisa entender? É pontuar as necessidades. Então, existem, sim, particularidades que muitas vezes impedem as pessoas de fazerem boas refeições.
seja por tempo de preparo, seja por questões da praticidade, que às vezes não tem, acorda muito cedo, por exemplo, um ciclista que vai pedalar 4 horas por dia, pode ter certeza que se ele faz isso de manhã, ele acorda de madrugada, porque ele vai acordar de madrugada para render no trabalho depois. Então, o que vai acontecer? Ele vai acordar muito cedo, treina até a hora do expediente e começa a trabalhar. Então, existem situações de triatletas que eu acompanho em que muitas vezes eles acordam 4 horas da manhã, largam a família em casa e vai correr, vai pedalar, vai nadar no Lago Paranoá. Imagina, 7 horas da manhã no lago gelado. Então, isso aí é treino. E a pessoa precisa entender que cada pessoa tem uma necessidade. E aí sim, a suplementação pode vir agregar, pode somar na rotina da pessoa. E nesse curso eu vou abordar exatamente sobre isso. Vou trazer essas vivências, vou trazer essa realidade de atender atletas, dos mais de 500 pacientes que eu já atendi nesses 5 anos, a vivência que eu tenho dentro de consultório, com a oportunidade de poder ajudar as pessoas a trazerem novos conceitos de vida, e eu creio que vai ajudar bastante aí a nossa comunidade, as pessoas que fizerem o curso, porque é uma forma da minha visão ser passada, né? E eu creio que isso já não só tem ajudado, como pode te ajudar também. Maravilhoso. Fabinho, quero agradecer e dizer, olha, pessoal, esse é o resultado quando a pessoa une o coração com a técnica. A gente vê que você faz com amor, com descontração. É a segunda live que eu faço, está sempre essa simpatia, com leveza, não é algo técnico ali, engessado, é algo natural. Fabinho, parabéns pelo Obrigado, Gabi. profissionalismo, pela simpatia, por Eu que acolher agradeço. nossos ouvintes, por responder as perguntas. E uma excelente noite. Nos encontramos numa próxima live, se Deus quiser. Com certeza, pode agendar que a gente vai estar sempre aqui. Vamos falar o que o pessoal quiser mandar aí também, dicas de temas, até para a gente estar discorrendo aqui no futuro. É uma boa e podem mandar para a gente, para a Gabi também, tá? É uma honra, uma satisfação, eu fico muito feliz, porque eu falo daquilo que eu gosto, então, para mim, minha esposa, às vezes, ela fala assim, poxa, mas você não fica nervoso, você não prepara script, você não cria aquela expectativa. Eu falo assim, olha, é muito natural você falar das coisas que você gosta. A própria Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente se alimenta de dia e de noite daquilo que de fato é a verdade, que é aquilo que eu estudo todos os dias, daquilo que eu ministro nas apresentações, fica light. Então, a gente lida com uma coisa, eu lido particularmente com uma coisa, que as pessoas vão viver da hora que ela nasce até a hora que ela vai para o último suspiro, que é a alimentação, que é a nutrição. Mesmo que a pessoa, quando ela estiver no leito de morte, ela vai precisar se nutrir para tentar trazer a qualidade de vida para ela. Então, é importante a gente entender que o nutricionista não é só para trazer restrição calórica. E até esse meu jeito mais tranquilo, assim, é porque durante muitos anos as pessoas me viam como aquele cara que vai restringir dieta, que vai fazer a dieta restritiva para eu parar de comer. Então, é uma visão que as pessoas construíram da nutrição e que eu busco, obviamente, da minha maneira, transformar, gerar uma mudança, porque eu creio que, a longo prazo, as pessoas vão começar a entender que a gente come da hora que você nasce, da hora que você dá o seu último suspiro. Então, em todas as etapas da sua vida, você vai precisar comer, e de forma saudável seria a melhor opção. A gente vive uma pandemia, e Gabi, abrindo um parênteses um pouquinho, associado ao coronavírus, tá? Que muitas pessoas estão morrendo dentro de casa, não por coronavírus, mas por uma depressão. Então, a relação da alimentação com depressão é a conexão que eu falei para vocês, intestino, cérebro. E existe esse eixo, e existem muitos estudos falando sobre isso. E o que eu diria, assim, um ponto de uma pitadinha daquilo que eu costumo mencionar. A pandemia de coronavírus, ela é uma das pandemias que está surgindo. A gente tem que tomar muito cuidado para não surgir outra, que na verdade essa já é anunciada, que é a obesidade. Tanto o Brasil, Estados Unidos, os índices são crescentes de obesidade e sobrepeso. As pessoas estão ganhando cada vez mais peso e menos preocupadas com a saúde. A cada contaminado por Covid, 3% apenas chegam a óbito. Só que o número de contaminados é muito grande, e realmente é muito grande. Porém,
todo, ó, celular ativado aqui. Porém, a pressão arterial, problemas associados a fatores cardíacos matam por ano 30% da população. Então, a gente precisa entender o seguinte: esse número de mortes, de óbitos associados à Covid realmente é triste, é trágico, é doloroso. Só que se a gente não se cuida, os números não só de Covid, como de obesidade, de outras comorbidades, vão só crescendo. Então, cabe um alerta aqui, Gabi, como profissional de saúde, como uma pessoa, como humano, que acaba de perder essa semana um parente próximo, esposa, minha tia, faleceu por Covid. E é doloroso porque a forma como as pessoas findam a vida realmente é muito triste, né? Mas a gente precisa, obviamente, tocar a vida, a gente precisa confiar naquele Deus que a gente segue, assim eu acredito, né? E deixar o coração ficar tranquilo, tentar fazer o coração ficar tranquilo. Só que se a gente não muda os hábitos, principalmente da alimentação e do estilo de vida, fica ainda mais difícil. E aí cabe uma frase que eu uso da Carolina Leaf, que é uma psicóloga, estudante de neurociência, que ela fala o seguinte: você não pode mudar de forma alguma as circunstâncias que acontecem com você. Cara, Brasília está quente, Brasília está seco, isso todo ano acontece. Eu não consigo mudar, eu, Fábio, eu não consigo mudar. Mas eu posso mudar a forma de reagir a qualquer situação que acontece comigo. Então, o que vai acontecer? Exatamente isso. O que eu divulgo, o que eu passo para as pessoas é exatamente esse ponto. Você pode, sim, transformar a sua realidade atual, fazer com que ela se torne mais leve. Isso é uma decisão. Fábio, quanto eu fiz essa decisão uma vez e hoje eu já não consigo. E aí eu vou usar um último exemplo aqui das minhas frases, dos meus exemplos de texto. Tinha um atleta que um grande amigo me deu esse exemplo, eu acredito que seja interessante compartilhar para a gente finalizar. Um rapaz, na verdade, ele queria começar a treinar, queria começar a praticar seu esporte, seu exercício. Só que de uma hora para outra ele falou: cara, eu vou direto no profissional, eu cansei de fazer errado, eu vou agora buscar um profissional com orientação, etc. Esse profissional foi lá e virou para ele e falou assim: olha, vamos lá, o senhor vai ficar em pé, posição ereta. Agora, sem dobrar o joelho, o senhor vai colocar a ponta dos dedos da mão na ponta do pé, na sola do pé. Aquele movimento de alongamento ali, né? E aí ele foi chegando, descendo, chegou uma hora que ele ficou ali um pouquinho, não conseguiu alcançar o pé. E aí o treinador dele virou e falou assim: olha, o senhor está a 2 listas telefônicas do seu objetivo. Para os mais novinhos que não conheceram a famosa lista telefônica, Listel, a folha da lista é bem fininha, talvez um pouquinho mais grossa do que a Bíblia, né? E ele usou esse exemplo, falou assim: olha, o senhor está a 2 listas telefônicas do seu objetivo. Ele falou: ué, cara, como assim 2 listas telefônicas do meu objetivo? Ele falou: a partir de hoje, todos os dias, antes de começar a se exercitar, antes de começar a treinar, antes de começar qualquer coisa, o senhor vai fazer esse mesmo movimento. Alcançou a lista telefônica, o senhor vai arrancar uma folha. E diante de todos os dias, o senhor vai arrancando folha, até atingir sua meta. Então, o nosso desafio é todos os dias arrancar uma folha. Cara, eu não consigo tomar 2 litros de água, mas todos os dias eu vou tentar cumprir esse objetivo. Até chegar um momento que isso se torna hábito. Cara, 2 litros, 2 litros eu acho pouco. Caramba, eu tomo 4 por dia. Não precisa exagerar. Mas a gente entender que buscar bons alimentos, buscar hidratação, exercício físico, é arrancar essa folhinha das metas diárias aí que a gente constrói. Então, fica como um exemplo claro aí que a gente pode construir um cenário diferente, mas a gente precisa tomar essa atitude não uma vez, não 2, todos os dias. Isso eu acredito na vida das pessoas e com certeza não estaria aqui falando para vocês do que eu gosto se não vivesse isso, e com certeza se eu não tivesse esses resultados que eu mencionei para vocês aqui dos acompanhamentos que eu realizo em consultório. É uma realização pessoal, mas é uma coisa que para mim é fundamental, é compreender as necessidades individuais para gerar essa transformação na vida das pessoas. Inclusive, Gabi, esse mês é o mês do nutricionista e eu fui desafiado a gravar um vídeo de 15 segundos. Eu estou falando com vocês há quase 1h30.
eu fui desafiado a gravar um vídeo de 15 segundos falando sobre a importância da nutrição, a importância do nutricionista. E talvez o que eu devo falar é exatamente isso. A importância do nutricionista não é só emagrecer, não é só ter resultado. É gerar transformação na forma como as pessoas veem a alimentação na vida delas. Nossa, que fantástico. Fantástico. Finaliza aqui. Parabéns. Se é o seu mês este mês, parabéns, porque para mim, todos os meses é mês para celebrar, como você bem disse, um profissional que está desde o nosso nascimento até a nossa morte, porque a alimentação está perpassando por todas as fases da nossa vida. E é graças a vocês que a gente tem um direcionamento mais científico, um direcionamento mais correto e, como não, um direcionamento com maior alegria, com maior praticidade, e todos hoje em dia podem ter acesso. Parabéns. Uma satisfação. E agradeço a todos que participaram aí. Um beijo no coração aí. Todo mundo. Beijo no coração. Fica com Deus. Com Deus, tchau, Gabi. meu amigo. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.